o mistério da infância de Jesus e as exóticas teorias sobre ela. A Bíblia é omissa em 26 dos 33 anos de Cristo, mas apócrifos e outras religiões tinham as teorias mais exóticas, inclusive de que ele era filho de Cleópatra. Quando criança, Jesus matou um colega com o poder de sua voz, andou sobre um raio de sol e salvou a vida de seu irmão moribundo. Desobedeceu aos pais e destratou os professores. Também foi educado na Índia, com passagem pela Pérsia e até mesmo pela Grécia. E ainda teria ido à Inglaterra, levado por José de Arimateia, o homem que depois, segundo a Bíblia, cuidou do seu enterro. Nesse meio tempo, encontrou-se com vários personagens que se revelariam importantes em sua vida. Na juventude, foi um seguidor fiel de João Batista, um essênio, a seita dos judeus astecas. Absurdo, né? O que eu estou falando aqui para ti fazem parte de lendas e teorias sobre a vida de Jesus. É inacreditável, porém é incrível, mas a vida do homem mais importante do Ocidente nos últimos 2000 anos resume-se a poucos fragmentos na sua, digamos, biografia oficial, que é nos Evangelhos. Ele anda sobre as águas, ressuscita mortos, transfere de demônios de pessoas para porcos e multiplica comida. A procura pelo chamado Jesus histórico tem como fonte principal os mesmos evangelhos, descontados os milagres e a arqueologia. Vamos então ver o que essas seitas, esses ritos falam sobre Jesus quando criança. Primeiro eu quero falar sobre o filho de Cleópatra. Os textos bíblicos saltam do nascimento para a adolescência e dali direto para a parte final da sua vida. É o que nos basta para sabermos sobre Jesus, o Filho de Deus, que daria então início ao cristianismo. O Novo Testamento é silencioso, então, sobre 26 dos 33 anos de Jesus Cristo. A fase entre os 4 e os 30 anos de idade, com uma breve descrição de um episódio do jovem Jesus, essa falta de informação alimentou uma série de lendas e textos apócrifos sobre os anos perdidos de Jesus. Esses textos apócrifos não são inspirados pelo Espírito Santo, porém consideramos como lendas. Uma delas aproveita a referência bíblica da fuga de José e Maria para o Egito e diz que a vida em terras egípcias deu origem a uma lenda, ainda hoje muito popular naquele país, a de que Jesus seria egípcio, filho da rainha Cleópatra e do general romano Marco Antônio. Para preservar o fruto de um relacionamento tão perigoso politicamente, ele teria sido doado para ser criado por José e Maria. É uma lenda anacrônica. Cleópatra e Marco Antônio morreram em 30 a.C., décadas antes do nascimento de Jesus, e seria um bizarro caso de poderosos que doam o filho para ser criado por gente pobre. Outras lendas sobre Jesus no Egito se mostrariam decisivas para a Igreja Ortodoxa Copta, denominação cristã no país e no mundo árabe, hoje com 15 milhões de seguidores. Logo na chegada ao novo lar, o menino expulsou demônios de um garoto possuído, que saíam da boca do jovem às dezenas e em formas de cobras e morcegos. Segundo o evangelho da infância de Nosso Senhor Jesus, ele teria sido reverenciado por animais e as palmeiras se curvariam à medida que passava. Também teria conhecido ali 2 crianças que depois se tornariam os bons ladrões crucificados ao seu lado, 30 anos depois. Salomé, uma das futuras seguidoras de Cristo,
teria sido sua babá e assistente de Maria, sua mãe, ou a mulher escolhida para educá-lo segundo a lenda. Então, Jesus seria egípcio? É claro que não. É um absurdo. O nascimento de Jesus está presente nos textos sagrados de outra religião, o islamismo. Segundo o Alcorão, tal como a Bíblia, ele nasceu de uma virgem, mas ali é comparado a Adão, pois ambos vieram ao mundo diretamente pela vontade de Alá. Os muçulmanos, porém, não o chamam de filho de Alá. Para eles, Jesus é apenas um profeta. É um dos grandes, o que aconteceu ou seja, o que antecedeu a Maomé, o maior de todos, segundo o islamismo. Maria, para os islâmicos, não deu à luz numa manjedoura, mas no deserto, e ela era solteira. Ao sentir as dores de parto, Jesus falou com ela de seu útero, dizendo que para que chacoalhasse a tamareira sob a qual estava abrigada. Ela deveria comer os frutos que caíssem no chão e beber água de um riacho próximo. Eram presentes de Alá para que ela se sentisse melhor. Jesus nasceu logo depois. Quando voltou a Belém, Maria foi ridicularizada. Na sinagoga, o recém-nascido, com apenas 40 dias de vida, falou para a comunidade que duvidava do milagre e acusavam Maria de ser mãe solteira. Sou de fato servo de Alá. Ele fez de mim um profeta. Para além das religiões estabelecidas, histórias da infância de Jesus extrapolam a própria geografia do Oriente Médio. Ele não só teria sido educado na Índia e em monastérios do Himalaia, como teria escapado da crucificação, voltado para Caxemira, passando por Grécia e Pérsia, e permanecido em território indiano até a sua morte aos 120 anos. Quem consolidou essa lenda foi o jornalista russo Nikolai Novikov, após a sua visita à Índia em 1887. Relatos antigos mencionam um profeta chamado Isa. Há quem veja nos ensinamentos cristãos de não violência inaceitáveis para os padrões de pensamento judaicos de então, um eco da filosofia budista. Outra viagem alucinante à Inglaterra. O contato de Jesus com a ilha britânica supostamente ocorreu por intermédio de seu tio José de Arimateia. Sua educação teria sido passada por ali, em contato com a antiga sabedoria dos druidas. E ele voltou para a Palestina apenas depois dos 20 anos de idade. Um dos maiores divulgadores dessa história é o poeta William Blake, que, no século XIX, escreveu um poema muito famoso conhecido como And Did Toys Fit. E aí, o que você tem achado desses mitos, dessas lendas sobre Jesus quando criança? É claro que nós, conhecedores das Sagradas Escrituras, não cremos desta forma, porque se houvesse alguma inspiração, estes estariam fazendo parte do cânon bíblico, o que não acontece e nem irá acontecer. Outra lenda é sobre o pedreiro em Séforis. Os evangelhos só retomam a trajetória de Jesus aos 12 anos, quando ele viaja com os pais para celebrar o Pesach, ou seja, a Páscoa judaica em Jerusalém. Maria segue em uma caravana de mulheres, José em uma de homens. Na volta, ela acha que o filho está com o pai e vice-versa. O casal volta para a capital da província e depois de 3 dias encontram o adolescente, surpreendendo os rabinos com seu grau de conhecimento das Escrituras. Tentam dar uma bronca em Jesus, mas a reação dele os espanta. Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? A dar-se crédito ao episódio, fica claro que Jesus não era apenas um aprendiz de marceneiro ou pedreiro. A palavra tecton
define melhor um mestre de obras, um faz-tudo, do que um carpinteiro. Ele sabia ler e escrever e conhecia as escrituras com bastante profundidade, afirma a historiadora Paula Fredriksen, da Universidade de Boston. Nazaré não tinha escolas respeitáveis, nem mercado de trabalho para uma família de construtores sobreviver. Ainda assim, no Evangelho de Marcos, Jesus é citado como um tecton. Como foi possível que tivesse esse grau de conhecimento das Escrituras e exercesse a profissão do pai? A resposta mais provável não está na Índia, não está no Egito, na Grécia, nem na Inglaterra. Acontece que Nazaré, da época, foi uma cidade satélite de Séforis, que ficava a 8 quilômetros de distância e era um grande centro administrativo da Galileia. Sob o governo de Herodes Antipas, Séforis havia sido transformada em um imenso canteiro de obras, depois que uma rebelião judaica foi reprimida ali com a destruição da cidade. Como se vê, Séforis era também um centro judaico expressivo e local de conflitos com a cultura romana. Atualmente, Séforis abriga um grande sítio arqueológico. Ruas inteiras com casas judaicas foram desenterradas e preservadas. Séforis é o lugar ideal para se imaginar a formação do jovem Jesus. Fornecia o ganha-pão para ele e sua família e a instrução que ele certamente recebeu, afirma Robert Eisenman, professor de religião e arqueologia da California State University. A pujança da cidade vizinha ajudaria a entender a instrução elevada de Cristo. A cena do nascimento na manjedoura em Belém, que dificilmente aconteceu, deixa a impressão de que Jesus teve uma infância pobre, mas nada nos textos bíblicos indica isso. E Séforis era bastante rica, com muito emprego e centros de formação, diz Eisenman. As histórias sobre a infância de Jesus também são encontradas nos chamados evangelhos apócrifos, não reconhecidos pela igreja, e até nos textos de ordem da Rosa Cruz, que compilou versões gnósticas, entre elas a história da educação na Índia. O evangelho do Pseudo Tomé tenta resgatar sua vida entre a volta da temporada do Egito aos 4 anos e o episódio do encontro com os rabinos aos 12 anos, descrito no evangelho de Lucas. Ao que tudo indica, o autor de origem gentia reuniu também relatos orais e epístolas. O Evangelho do Pseudo Tomé é o mais influente texto apócrifo sobre a infância de Jesus, disse James Tabor, professor da Universidade da Carolina do Norte. Fúria quando criança. Uma das passagens do Evangelho Pseudo de Tomé conta uma história que também está citada no Alcorão. Menino Jesus fez 12 pássaros de barro durante o sábado. Seu pai, José, o repreendeu por trabalhar em um dia considerado santo para os judeus. Como resposta, ele soprou os pássaros, que imediatamente ganharam vida. Em outra passagem, dá vida a um peixinho morto. Certa vez, desafiou seus amigos a subir por um raio de sol que entrava pela janela. Ninguém topou, e então ele mesmo caminhou sobre o raio. O mesmo evangelho mostra um outro lado pouco conhecido de Jesus e diz sombrio. O filho do escriba Anás destrói uma pequena represa que o menino havia construído. Furioso, ele lança uma maldição. Ficarás agora seco como uma árvore. E o garoto ficou paralisado. No texto, ele aparece como responsável pela morte de mais 2 meninos. Outra criança é amaldiçoada depois de dar um soco em Jesus. Os pais da vítima procuram José e Maria para reclamar e Jesus faz com que fiquem cegos.
Em compensação ao ser acusado de ter empurrado Zenon, um garoto que morrera ao cair de um terraço, ele ressuscita o menino só para que ele confirmasse sua versão. Essas variações foram elaboradas séculos depois da morte de Cristo, quando a igreja já estava solidificada. Elas, ao mesmo tempo, justificavam o poder de Jesus divino e eram coerentes com os relatos tradicionais. O mesmo líder que mata um amigo mais tarde teria um acesso de raiva e atacaria os mercadores do templo em Jerusalém, disse James Tauber. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Porém, eu quero te afirmar, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O que nós podemos garantir e saber e afirmar a respeito do menino Jesus, o nosso Senhor e Salvador, é aquilo que a Bíblia Sagrada, aquilo que foi colocado no cânon da Bíblia Sagrada. Este sim podemos afirmar e dizer ser verdade sobre o menino Jesus. O resto são coisas que homens inventaram, lendas que se contam para tentar dizer que Jesus Cristo não era santo, mas podemos afirmar por fé, Jesus Cristo é sim santo, único, o homem que veio a essa terra sem pecado para salvar as nossas almas. Obrigado por ficar conosco, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo.